Olá! Bom, a nossa análise de hoje mergulha num tema que, olha, desafia o tempo. Temos em mãos um texto, Escatologia 17, que faz uma coisa bem ousada. Ele pega uma profecia bíblica com mais de 2.500 anos, do livro de Ezequiel, e aplica diretamente à geopolítica do século 21. A nossa missão aqui é entender a lógica por trás dessa interpretação, sabe? Que conecta eventos atuais a um roteiro que, segundo a fonte, já estaria escrito. Exatamente. E o texto não faz uma leitura tipo alegórica ou simbólica. A proposta dele é bem literal. Ele argumenta que o capítulo 38 de Ezequiel descreve uma invasão militar real E futura. de Israel, liderada por uma figura um tanto enigmática chamada Gog. Gog. E é aqui que a coisa esquenta, porque a fonte dedica boa parte da análise para identificar quem seria esse Gog e as nações aliadas dele hoje. E essa identificação é o ponto de partida de tudo, certo? Porque, sem ela, a profecia fica no campo do abstrato, a quem o texto aponta. Então, a tese central da fonte é que Gog é o líder da Rússia, e seus aliados são uma coalizão de nações que inclui principalmente Irã, Turquia e outras nações ali da região. E, sim, a fonte não tira isso do nada. Ela constrói um argumento baseado em etimologia e geografia antiga. Certo, então vamos mergulhar nisso, porque essa é a base de tudo. Como é que se vai de nomes antigos, como Gog, Magog, Rosh, Meseque e Tubal, que estão lá em Ezequiel, para a Rússia e a Turquia modernas? Bom, a linha de raciocínio é a seguinte. A fonte argumenta que Magog era a terra dos antigos citas, que habitavam as estepes ao norte do Mar Negro, uma área que hoje corresponde em grande parte à Rússia e a repúblicas da antiga União Soviética, Entendi. que o texto defende não ser um adjetivo, como algumas traduções colocam, mas o nome de um povo, os Rus. Os Rus que deram origem à Rússia. Exato, os Rus. Quer dizer, então, que a fonte faz um trabalho de detetive histórico, geográfico, para dizer que Ezequiel, ao listar esses povos, estava, na verdade, desenhando um mapa de uma futura aliança militar liderada pela Rússia. Precisamente, é essa a tese. E essa identificação é a chave que destrava toda a interpretação que vem depois. Para o autor, não se trata de uma coincidência, mas de uma evidência do que ele chama de soberania divina sobre a história. Assim, O texto, inclusive, começa com uma citação de Isaías que diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. É a premissa de que a história tem um roteiro, né? e nesse roteiro, Deus não é só um espectador. O texto usa uma imagem muito forte de Ezequiel, a de que Deus coloca anzóis nas queixadas dessas nações para guiá-las contra Israel. Isso é determinista, para dizer o mínimo. Em um conceito teológico bem denso, a fonte chama isso de ações monergísticas e admite que são difíceis de conciliar com a nossa noção de livre-arbítrio. A ideia é que há uma única vontade soberana em ação. E ela dá exemplos disso? Sim, para ilustrar, o texto recorre a outros exemplos bíblicos que ele considera análogos. Por exemplo, o Espírito Santo levando Jesus ao deserto para ser tentado, ou a escolha consciente de Judas por Jesus, e até mesmo todo o processo da crucificação, que é apresentado como pré-determinado. O que me chama a atenção aqui é a postura que o texto sugere diante disso. Não é uma de tentar decifrar cada detalhe ou justificar as ações divinas. Pelo contrário, a recomendação é de reverência, de humildade. A fonte diz que a atitude correta para quem crê é conhecer e guardar as verdades em silêncio, temor e tremor. E não tentar ser um... Professor e advogado de Deus. É um reconhecimento de que, nesta visão de mundo, os planos divinos transcendem a lógica humana. Ok, essa base teológica é fundamental. Mas, se é Deus quem está com os anzóis na mão, guiando essa coalizão, isso me leva a uma pergunta óbvia. Qual é a motivação dos próprios invasores? Eles se veem como marionetes num palco cósmico? De forma alguma. E essa é a dualidade fascinante que o texto explora. Do ponto de vista dos líderes humanos, a ação é 100% deles.
A fonte mergulha nos versículos 10 a 12 de Ezequiel 38 para mostrar a psicologia do invasor. O texto bíblico diz que Gog terá altivos projetos no teu coração e maquinará um mau desígnio. Um mau desígnio. Ou seja, a motivação é puramente terrena, nascida da ambição e da ganância. Então, do ponto de vista do invasor, não tem nada de divino, é pura realpolitik. A fonte especifica que tipo de mau desígnio é esse? É territorial, ideológico? É totalmente materialista, segundo a interpretação. A fonte foca na descrição de Israel na profecia como uma terra de aldeias não muradas, habitada por um povo em repouso, que habita seguro. A ideia é que, depois de séculos de conflito, Israel alcançaria um estado de relativa segurança e prosperidade. E isso tornaria um alvo tentador? Exato. Quase como um predador que vê uma presa vulnerável e rica. O objetivo, então, não seria a aniquilação pela aniquilação, seria a pilhagem mesmo. Tomares o despojo e de arrebatares a presa. Exatamente. A fonte argumenta que Deus não cria a maldade no coração desses líderes, mas usa a ganância que já existe neles. Ela faz um paralelo com o faraó do Egito, na história do Êxodo, Certo. afirmando que Deus não endureceu o coração do faraó além da dureza que já era inerente a ele. A tese é que os maus desígnios do coração do homem condenam o próprio homem. Entendi. A natureza humana, com a sua cobiça, é o motor que Deus utiliza para mover as peças no tabuleiro. Essa interação é complexa. De um lado, o plano soberano, do outro, a ambição humana agindo sem saber que faz parte de algo maior. O texto chega a detalhar quais seriam esses interesses materiais da Rússia ou de Gog hoje? Sim, ele sai do campo teológico e entra na geopolítica. A análise lista 3 motivações principais que se encaixariam no mau desígnio profético. A primeira é a busca por controle mundial, o desejo de se reafirmar como uma superpotência dominante no Oriente Médio. Certo. E a segunda? A segunda, e talvez a mais concreta, são os interesses econômicos. Interesses econômicos. O texto especula sobre o que exatamente? A gente está falando de petróleo, gás, tecnologia. A fonte sugere que a profecia sobre tomar o despojo pode ser interpretada no século XXI como uma guerra por recursos energéticos. Ela aponta, por exemplo, para as gigantescas reservas de gás natural descobertas na costa de Israel nas últimas décadas. Faz sentido. Esse seria um potencial despojo que atrairia uma potência como a Rússia, que historicamente usa a energia como uma poderosa ferramenta de influência geopolítica. O controle desses recursos seria um prêmio estratégico imenso. Exato. A ideia é essa. E a terceira motivação? Posição estratégica. Controlar o território de Israel daria à Rússia um acesso sem precedentes ao Mediterrâneo e uma base de poder no coração do Oriente Médio, desafiando a influência ocidental na região. Entendi. Então, para o texto, a ganância descrita por Ezequiel se traduz hoje numa combinação de poder, dinheiro e geografia. E a fonte ainda aponta para o versículo 7. Prepara-te, sim, dispõe-te, como um comando profético que se manifesta hoje na constante modernização e preparação militar dessas nações. Entendi a dualidade da motivação. De um lado, o plano divino, do outro, a ganância humana. Mas isso tudo parece um roteiro pronto para ser encenado. A pergunta que não quer calar é, quando a cortina sobe, o texto nos dá alguma pista se estamos no primeiro ato ou se o clímax está próximo? Sim. A fonte argumenta que não só estamos próximos, como já estamos vivendo no tempo da profecia. A base para essa afirmação vem de 2 expressões encontradas no versículo 8 de Ezequiel 38. Depois de muitos dias e nos últimos anos. Depois de muitos dias e nos últimos anos. E a análise não vê essas frases como vagas, sabe? Mas como marcadores de tempo muito específicos. E como se decodificam esses marcadores? Como se passa de uma expressão que parece genérica, como depois de muitos dias, para a nossa época agora? A interpretação traça uma linha do tempo histórica para justificar essa conexão.
O ponto de partida para os muitos dias é a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, e a diáspora judaica que veio depois. Certo. A fonte descreve o período de quase 2000 anos que se seguiu como um longo hiato, em que a terra de Israel esteve sob domínio de vários impérios, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos. E segundo a profecia, ela estava deserta por longo tempo. Esse seria o período dos muitos dias. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a lógica da fonte. Ela está afirmando que um período de quase 1900 anos de história, com impérios, guerras, transformações profundas, foi apenas um intervalo entre os versículos de uma profecia. É uma compressão de tempo impressionante. Exatamente essa alegação. Nessa linha de raciocínio, a história humana, por mais complexa que seja, se encaixa dentro das balizas da profecia. E se a diáspora marcou o início dos muitos dias, o fim desse período e o começo dos últimos anos é marcado por um evento político singular do século XX. E imagino que a gente saiba qual é. Sim, o dia 14 de maio de 1948. A criação do Estado de Israel. A votação na ONU e a declaração que recriou o Estado de Israel. Para o autor do texto, isso não foi só um evento geopolítico. Foi o cumprimento literal da parte da profecia que diz que o povo de Israel seria congregado dentre muitos povos e trazido de volta aos montes de Israel. Então, o que a fonte está dizendo é que um evento político do século XX, uma votação diplomática, não foi apenas um momento histórico, mas... O acionamento de um relógio profético. Exatamente, um relógio de 2.500 anos. É uma alegação de muito peso, né? Conectar uma sala de diplomatas em Nova York diretamente a uma profecia da Idade do Ferro. É o pilar do argumento temporal. A lógica é que a profecia da invasão de Gog não poderia sequer acontecer sem que houvesse um povo judeu soberano reunido na sua terra para ser invadido. Claro. A existência do Estado de Israel moderno é vista, portanto, como a condição prévia indispensável. O sinal definitivo de que o cenário está montado para o ato final descrito em Ezequiel. Faz sentido dentro da lógica interna do texto. Primeiro, o povo volta, depois a nação se restabelece, prospera e se torna o alvo atrativo que a profecia descreve. O texto comenta sobre os conflitos que Israel já enfrentou desde 48. Sim. Ele menciona que desde a sua recriação, a nação já enfrentou e venceu diversas guerras contra coalizões de países vizinhos. No entanto, e este é um ponto crucial para a tese, a fonte faz uma ressalva muito importante. E qual seria? A vitória final contra a invasão de Gog não vai depender da capacidade bélica e operacional de Israel. Mesmo sendo uma capacidade que o texto reconhece como avançadíssima. Exatamente, ele reconhece isso, mas a vitória não virá daí. O que é uma observação interessante. Existe uma certa ironia aí, né? A nação conhecida pela sua proeza militar, tecnológica, não seria salva por ela mesma nesse cenário final. Precisamente. A vitória, segundo a interpretação, virá de uma inequívoca intervenção de Deus, que destruirá os exércitos invasores nos montes de Israel. Para a fonte, esse evento não terá como objetivo apenas salvar Israel, mas revelar a soberania divina a todas as nações. A conclusão do texto sobre isso é uma declaração de fé, assim, direta e sem rodeios. Assim se crê, assim se confessa. Bom, depois de analisar essa estrutura toda, o que a gente pode tirar disso? A análise que vimos hoje nos mostra uma forma muito específica de ler um texto antigo. Não como história ou literatura, mas como um mapa para o presente e para o futuro. Ela propõe que a soberania divina e a ganância humana caminham lado a lado para cumprir um plano. Pois é. É uma visão que entrelaça teologia, história e geopolítica de uma maneira que é, no mínimo, provocadora. O argumento central é que os atores humanos, ao perseguirem seus próprios interesses de poder, de riqueza, de estratégia, estão, sem ter a menor consciência disso, Desempenhando papéis. desempenhando papéis num roteiro divino que, segundo esta interpretação, vai culminar numa intervenção dramática e final na história.
Uma leitura que dá um significado transcendente a eventos que, de outra forma, poderiam ser vistos apenas como mais um capítulo nos conflitos intermináveis do Oriente Médio. Exatamente. E isso nos deixa com uma questão para refletir, baseada puramente na lógica apresentada nesta fonte. Se as ações humanas, como a busca por recursos ou poder, são ao mesmo tempo o produto de uma natureza falha e os instrumentos de um plano divino pré-determinado, qual seria então o verdadeiro peso da responsabilidade individual por essas ações? A ganância do líder é apenas uma falha de caráter ou é uma engrenagem necessária numa máquina cósmica? A fonte não responde, mas a pergunta fica no ar.